Jesus, ele estava... Aquela cena de Jesus e aquela mulher lá no poço. A mulher samaritana passa uma mensagem que diz respeito à nossa época. A mulher tinha um grande problema. Um dos problemas dela. Ela não sabia em que igreja adorar. E ela fez esse mesmo questionamento a Jesus Cristo. Jesus, eu devo adorar em Samaria ou em Jerusalém? Em que igreja adorar? Aí está a mulher que está com problema de igreja. Em que igreja adorar? Essa é a grande questão de nossa época. O igrejismo, o denominacionalismo, o tradicionalismo. O burocraticismo que sustenta essas igrejas. Em que igreja adorar? Porque a igreja tem uma questão. Ela precisa ser mantida, ela vai ser mantida pelos dízimos e oferta, pelos membros. Ela vai explorar os membros nesse sentido de dízimo e oferta. E aí taca na cara do coitado do membro que ele é ladrão, pega Malaquias lá e você é ladrão, você rouba o dízimo. Aí vai lá no pai da fé, Abraão, deu dízimo. Agora uma pergunta que eles não falam, quantas vezes Abraão deu dízimo? Todo mês ele dava o dízimo? Me consta que ele deu dízimo uma vez. Dízimo é para manutenção de um sistema. E o sistema quer que você dê o dízimo todo mês. Ele quer ser mantido pelo dízimo. E se você não der, ele chama de ladrão. É o sistema igrejeiro. Porque a gente tem que adorar. Como temos 2000 anos de mentalidade igrejeira, isso é muito forte na gente. Então nós estamos na grande questão. Nós voltamos à questão da mulher samaritana. Em que igreja eu devo adorar? Na igreja protestante? Na igreja católica? Na igreja fulano de tal? Na igreja tal? Que igreja que eu devo adorar? É a grande questão dos nossos dias. O igrejismo, o denominacionalismo, o tradicionalismo, o burocraticismo. A mulher samaritana estava com esse problema igrejeiro. E Jesus veio com outra proposta. Jesus colocou a questão do verdadeiro adorador. Jesus ia na raiz. A questão de Jesus era o verdadeiro adorador. E é isso que nós queremos ser, o verdadeiro. Nós não queremos estar no lugar do mentiroso. E Jesus dá a dimensão que os igrejeiros denominacionalistas, os líderes igrejeiros, não passam para nós. Eles não dizem o que Jesus disse, onde deve adorar o verdadeiro adorador. Então eu posso fazer uma pergunta. Em que lugar deve adorar o verdadeiro adorador? Em que igreja? Qual denominação? Jesus deu uma resposta. Mas nós passamos ao largo. Jesus falou do verdadeiro adorador. E como que ele adora? Mas nós lemos o Evangelho e no espírito igrejeiro, que nos ascendia há 2000 anos atrás, não conseguimos ver o que Jesus coloca. O igrejismo tampa a visão de Jesus Cristo diante dos nossos olhos e se coloca como grande direcionador da humanidade. Mas Jesus fala do igrejismo.
E parece que não é em Samaria, na igreja de Samaria, nem na igreja de Jerusalém. Não é no igrejismo que o verdadeiro adorador adora. O que Jesus falou? O verdadeiro adorador adora em quê? Em espírito e verdade. Gente, vamos ver isso com cuidado. O verdadeiro adorador não adora em igrejas, em denominações. Segundo Jesus Cristo, a direção dele, o verdadeiro adorador, adora como? Em espírito e verdade. Está resolvida a questão da adoração. Não é em igrejismo e denominacionalismo. Não são nessas caixas. Pois Deus disse que eu não habito mais em templo feito por mão de homens. Não habito mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita mais em igrejismo e denominacionalismo. Mas durante 2000 anos, a igreja foi colocada à nossa frente como caminho que nos leva a Deus. Contradizendo o que Cristo falou, eu sou o caminho que leva você a Deus. Eu sou o caminho. E Paulo vai dizer, quem está em Cristo, nova criatura é. Agora podemos ver o quadro dessa nova criatura. A nova criatura é o verdadeiro adorador. Ele não adora em templos, em igrejas, em denominações. Qual é a base do verdadeiro adorador? Da nova criatura? Ele adora em espírito e verdade. Aí está o fundamento do verdadeiro adorador. O que adora em espírito e verdade. Não em igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo. Jesus o disse. O verdadeiro adorador adora em espírito e verdade. Aí nós vamos ver quem é esse verdadeiro adorador. Ele é a nova criatura. Aquela criatura de Nicodemos. Nicodemos tinha um problema com a salvação. Onde passar a vida eterna era a grande questão de Nicodemos. Ele vinha do igrejismo. A tradição dos anciãos era a igreja de Nicodemos. Mas o manual de instrução dessa igreja não resolvia o problema fundamental de Nicodemos, que era onde passar a eternidade. Aí Nicodemos teve que descer do seu patamar de ser um membro da primeira instância de seu país para ir deslocar-se até a periferia, onde tinha um homem lá na periferia, um homem simples, um trabalhador comum, mas que fazia prodígios maravilhosos. E a partir do olhar desses prodígios, ele falou, só alguém que está com Deus pode operar tais coisas. Aí a necessidade de Nicodemos de ir conversar com Jesus Cristo. Objetivo, solucionar o seu problema, a sua questão, a sua morada eterna, onde ele ia passar o fim da sua existência. Porque na terra ele estava muito bem, ele era rico. Quanto à materialidade, ele estava 100. Nota 10. A grande preocupação dele era quanto à eternidade. O valor espiritual. Aí
A igreja dele não dava respostas para convencê-lo da sua posição na eternidade. Então ele teve que conversar com Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou: por aí, pelo sistema igrejeiro, você não vai para a eternidade. Olha, Jesus Cristo pondo o sistema igrejeiro em xeque. O que é que tem o sistema igrejeiro? As ideologias humanas, as propostas humanas. Você pode ver, cada igreja tem uma ideologia, uma roupagem, uma vestimenta. Por isso que hoje existe essa tal consciência. Se você não gosta da roupagem da minha igreja, as portas estão abertas. Vá para outra. Talvez você se adapte melhor na roupagem da outra igreja. Aquela roupa vai lhe cair bem. Você vai se sentir confortável. O que é isso? Ideologia. Propostas. E você vai ver que são propostas, criações humanas, criações do homem. A conclusão, igrejismo é uma criação humana. Mas a nova criatura é outra coisa. Essa é a proposta de Deus. Então, qual é a base da nova criatura? Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você quer nascer de novo, se você quer pertencer ao reino de Deus, a esse reino que eu tenho pregado, que é chegado, é um reino invisível, mas ele está aqui. Você tem que nascer de novo. Nicodemos, com a proposta igrejeira que ele tinha na cabeça, cheio de ensinamentos que ele aprendeu nos manuais da sua igreja, não entendia a proposta de Jesus Cristo. Como que um velho, eu vou nascer de novo, vou entrar no ventre da minha mãe? Jesus falou: não é isso, Nicodemos. Se você quer entrar no reino de Deus, esse reino que eu tenho pregado, você tem que nascer de novo. Como? Da água e do Espírito. É aí que vai nascer a nova criatura. Não é de igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. Jesus apontou uma outra direção que não é a igrejeira. Mas, com o passar do tempo, a igreja tomou o horizonte e durante 2000 anos ela se apresentou como o caminho para a salvação. O caminho para você encontrar a Deus. Igreja. Uma grande mentira. Uma falsidade colocada diante dos olhos do povo. 2000 anos de conceito igrejeiro. Uma placa dizendo: encontre o caminho de Deus, igreja. Aí depois, com o passar do tempo, já não é mais igreja, é igrejas para você encontrar com Deus, o caminho para encontrar com Deus. Deixou de ser igreja para o plural, igrejas. Aí vem igrejismos, os denominacionalismos. Já 500 anos de denominacionalismo e igrejismos. Para encontrar com Deus. Uma grande mentira. Uma placa mentirosa. Pois o caminho para você encontrar com Deus é Jesus Cristo. Não é a igreja. Ele disse: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A verdade é essa. Vamos repetir de novo? Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai, quer dizer, a Deus, a não ser por mim. Então Jesus é o caminho. E Paulo vai dizer: se você está em Cristo, nova criatura você é. Se você está em Cristo, agora ande em Cristo.
E quando você anda em Cristo, você vai notar que você vai andar na presença de Deus. E assim como Cristo vivia na presença do Pai, você passa a viver na mesma presença do mesmo Pai. Você vai descobrir que você é filho por adoção. Você é filho por meio de Cristo. Você vai descobrir que você é filho porque Jesus Cristo pagou o preço. Ele fez a reconciliação com Deus. Havia um muro de separação. E a causa desse muro que separava o homem de Deus era o pecado. Mas o preço foi pago. O sangue de Cristo nos resgatou. Pagou o preço na cruz. E na cruz ele fez a nossa reconciliação. E agora ele pode orar a oração. Pai nosso que está no céu. Não é pai dele, é pai nosso. Envolvia ele e nós. Ele nos apresenta agora a Deus como filhos. A reconciliação está feita. Então a nossa reconciliação é feita através de Cristo. E Cristo disse o quê? Eu sou a verdade. O quê? Eu sou a verdade. O que Cristo disse? Eu sou a verdade. E o verdadeiro adorador vai adorar de que maneira? Em espírito e verdade. E Jesus Cristo é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Por isso que Jesus é chamado verbo divino. A palavra de Deus. Então o verdadeiro adorador adora onde? Em espírito e verdade. Quer dizer, ele tem a direção do Espírito Santo. Como que é isso? Jesus disse, o Espírito Santo que eu vou rogar ao Pai vai vir, porque vocês não vão ficar órfãos, vocês vão ter alguém que vai dirigir vocês. Ele vai dirigir vocês em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. O que quer dizer isso? É o Espírito da palavra. Pois Jesus disse, ele vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. Ok? Ele vai tomar do que é meu, a palavra, e vai revelar para vocês. E assim vocês andarão em espírito e em verdade. Aí está a figura do verdadeiro adorador. O que adora a Deus em espírito e verdade. Não em igregismo, denominacionalismo e tradicionalismo. Não é espírito igrejeiro que está diante dos nossos olhos há 2000 anos atrás, nos cegando. É um manto que nos cega. E nós não vemos Jesus Cristo como a verdade. E não vemos o Espírito Santo como aquele que ilumina a verdade. Aquele que nos guia em toda a verdade. Aí está o verdadeiro adorador. Ele adora em espírito e verdade. E Paulo mais tarde vai dizer, não sabeis que vós sois a igreja de Deus? Vós sois o templo de Deus. Que o Espírito de Deus habita em você. Aí aparece o templo de Deus no Novo Testamento. Não é aquele templo erguido por mãos de homens, por paredes, 4 paredes, ou 4 paredes enfeitadas que se transformam numa catedral gigantesca. Mas Deus agora habita, o Espírito de Deus agora habita no templo de Deus. Quem? Eu e você, nós. É uma boa nova, né? É que vemos o verdadeiro adorador. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Resolveu o problema. Não vou adorar nem em Samaria, não vou adorar nem em Jerusalém, porque o verdadeiro adorador, disse Jesus Cristo, adora em espírito e em verdade. Eu sou o templo de Deus, você é o templo de Deus, lugar onde o Espírito habita, e a palavra de Deus é a verdade. O Espírito vai tomar da palavra e vai nos dar. Estamos completos. Estamos diante do verdadeiro adorador. O que adora em espírito e verdade. Não em igrejismo, em denominacionalismo, em templos, nem de Jerusalém, nem de Samaria. É uma boa nova, né? O verdadeiro adorador.